Olá, bem-vindos, todos que vão chegando. Olá, boa tarde, boa noite. Vão-nos dando aqui um olá, vão dizendo onde é que estão. Deixa eu aguardar um pouquinho, mais juntarem-se a nós. Vão conversando comigo, entretanto, vão-nos dizendo onde é que estão. Boa tarde, noite, Cascais, que bom, aqui pertinho. Lisboa também, já estou aqui em Lisboa. Brasil. Oliveira das Meias, que bom. Sim, Portugal e Brasil normalmente. Açores também, que bom. Eu sei que para quem está no Brasil ainda é muito cedo e que muitas pessoas ainda estão a trabalhar esta hora. Sintra, Cascais, Brasil, Foz do Iguaçu, Ponta. Cascais para inspirar com a energia portuguesa, que bom. Inglaterra, fantástico. Estive lá quase 20 anos, em Londres. Verde, Goiás, Brasil, que bom, estamos aqui todos representados de várias partes do mundo. Odivelas, também aqui pertinho de Lisboa. Angola, ai que bom também, temos aqui Angola representado. Sim, exato, para quem está no Brasil são 16h31 neste momento. Eu sei que ainda é cedo, mas é difícil porque agora estamos com 4 horas de diferença. Conseguimos achar um horário que não fique muito tarde para quem está aqui em Portugal e também Cabo Verde. Que bom! Temos aqui todos os países de língua portuguesa representados. Quase todos. Ainda não vi aqui ninguém. Moçambique, ainda faltam alguns, mas que bom. Que bom também ter aqui a África. Sei que estão uma hora, penso que estão uma hora ainda mais à frente, então para vocês vai ser mais tarde do que para nós aqui. Já tenho aqui o Vítor, vou tentar deixar já aqui entrar, mas entretanto também quero que me digam se já estão a assistir ao curso gratuito que o Dr. Joe dispensa. Começámos já na segunda-feira, hoje estamos no segundo dia de aulas. Se estão a assistir, o que é que estão a achar, vão também partilhando aqui nos comentários. Ainda temos mais uns dias de aulas para vir e eu aqui nestes lives dou-vos sempre alguma informação extra, que ainda além dos 4 dias iremos também ter dias de bónus. Um deles inclui, posso-vos dizer já, uma meditação, então fiquem atentos aos nossos e-mails, às nossas notificações. Que bom, que já têm estado a assistir e quem ainda não está inscrito ainda vão a tempo e as aulas estão disponíveis até domingo, então ainda podem partilhar e ainda podem, portanto, assistir às aulas que ficaram para trás. Hello! Olá, Vitor, não estou a ouvir. Está sem som. Estou a ver tudo ok, mas não tem som. Não sei se é só para mim, que, se escreverem aqui nos comentários se conseguem ouvir o Vitor ou sou eu que não consigo ouvir. Talvez seja. Vou ver. Não ouço, não ouço nada. Conseguem ouvir o Vitor? Não, também não. Parece que é daí desse lado. O Vitor teve que sair um bocadinho, ele já vai voltar. Pronto, ainda pensei que seria aqui o meu som, podia às vezes ser um erro do meu lado, mas que bom saber que já tem estado a assistir e a gostar das aulas. Mato Grosso do Sul, fantástico. A aula de hoje já está acontecendo. Então, as aulas são gravadas, portanto, as aulas
tenho aqui uma pergunta, portanto, se a aula de hoje já está a acontecer. Todas as aulas do curso do Dr. Joe Dispenza são pré-gravadas e ia ficar muito complicado, porque além da Unity, portanto, Portugal, que fazemos em português, Portugal, Brasil, temos também Unity em outros países. E iria ser muito complicado termos o Dr. Joe ao vivo para todos os países em que a Unity está representada. Então as aulas são gravadas e de outra forma eu não iria, se nem ele ia aceitar. Coordenar isto tudo ia ser muito difícil. Então enviamos todas as manhãs um e-mail com um link para as aulas e depois podem assistir, tanto à hora que lhes for mais oportuna. Aqui, o Vitor já está a tentar entrar outra vez. Olá, Patrícia! Ótimo, agora já ouço, fantástico. Que coisa boa! Bom Como estar você está? muito bem, que bom também estar aqui com você, muito bem-vindo. Já não fazemos um live, já tivemos um live anterior, mas já foi há imenso tempo, eu acho que já foi, penso que foi já em 2021, não é? Já passou mais de um ano, só que o tempo passa muito rápido. Foi incrível a nossa conexão. Foi maravilhoso. Na verdade, tudo que acontece, né? Realmente eu sinto que embarca com essa minha versão. E se a gente está junto, conectado nesse movimento, é porque nós seguimos desse mesmo desejo do despertar da consciência. Então, fico muito feliz de nós estarmos juntos novamente aqui hoje. Exato, eu também, muito feliz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e, portanto, já devem, quem segue aqui a Unity já há um tempinho, já devem ter visto, ui, acho que caiu aqui, o Vitor caiu a conexão aqui outra vez. Entretanto, enquanto ele tenta entrar novamente, continuem a falar convosco. Quem já nos chega há algum tempo já deve ter visto o Vitor também, que foi um dos palestrantes no Flow Summit, já nos últimos 2 anos, não, sim, dos últimos 2 anos. E vou só tentar deixar aqui entrar novamente. Voltou. Voltei. Escuta. Vamos assim aos pouquinhos, não importa, não importa. No final, aqui nos inícios dos lives, normalmente existe sempre uns contratempos, mas depois corre tudo bem. A energia flui e corre tudo bem. Então, estava a dizer aqui para... continuem a falar, a dizer quem já segue a Unity há algum tempo, são capazes de ter visto a palestra magnífica que foi do Flow Summit de 2022. Iremos ter o Vitor novamente connosco este ano, que será uma data a anunciar. Mas hoje estamos aqui para falar de outro tema, mas para quem não conhece o Vitor ainda, Vitor, se pudesse apresentar só um pouquinho para saber o que as pessoas saberem, o que é que faz, para quem ainda não conhece o seu trabalho. Perfeito, Paty. Então, eu me chamo Vitor Diamantino, sou advogado, formado em Direito, atuei em vários... Oi, está difícil a conexão do Vitor hoje. Vão falando aqui comigo, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a minha internet ou se é mesmo só dele lá. Então, se comentem aqui nos comentários se me veem bem a mim. Conseguem me ver bem? Portanto, a minha imagem e a voz está tudo a funcionar bem? É só o Vitor que está a cair? Ou também não estão a conseguir ver bem a mim? Se puderem confirmar aqui nos comentários, agradeço. É só o dele, ok. Vou ver, entretanto, se ele consegue entrar outra vez. Vitor, se nos estás a ouvir, talvez ir um pouquinho mais perto do router da internet, talvez. Mas às vezes também me acontece a mim. Vamos tentar novamente. A terceira vez. É um campo de muita força, né? É isso mesmo. Mas a gente precisa atravessar o rio da mudança, senão a gente para nos obstáculos. Até atualizei o Instagram rapidamente. Mas então, Paty, brevemente, para falar um pouco sobre a minha história, eu sou formado em Direito, atuei como advogado longos anos da minha vida, inventários familiares, brigas envolventes, conflitos familiares.
Até que chegou uma hora que o meu corpo se manifestou por meio de uma doença, que foi o câncer, um câncer na tireoide já em metástase. E ali eu percebi que eu não poderia mais seguir pelo mesmo caminho. Foi quando eu me envolvi pelas constelações familiares, que a princípio a gente pensa que é algo místico, algo teatral, espiritismo, até que você vai se aprofundando e sentindo que todos nós estamos conectados com um grande campo, que é a nossa essência, mas nós nos desconectamos. E quando nós acessamos novamente esse poder, nós voltamos a olhar para a vida, a olhar para as nossas paixões, para aquilo que nos move. Foi isso que aconteceu comigo. E aos pouquinhos eu fui me apaixonando tanto por esse processo que hoje eu estou aqui falando sobre constelação familiar, ajudo as pessoas por meio dessa visão. E claro que, sem dúvidas, a Unity foi muito importante no meu processo, porque muitas vezes, quando eu estava deitado naquela cama de hospital, às vezes sozinho, por meio da iodoterapia, que você precisa ficar isolado, você precisava encontrar forças que o seu campo visível não te oferecia. Então, acessar esses recursos foi muito importante por meio desses conhecimentos que vocês promovem. E é por isso que eu sou apaixonado, eu sou grato por estar aqui. Às vezes, as coisas acontecem justamente para que a gente possa continuar rompendo essa velha versão e se tornar cada vez aquilo que a gente deseja ser. Então, é muito gratificante estar aqui. Bom. Ficamos muito felizes. Aliás, o Vítor, no início, já há um tempo atrás, que nos tinha enviado um depoimento sobre esse processo todo de mudança, mesmo antes de termos feito também a palestra para o Flow Summit. E eu tive que enviar para toda a gente da Unity, todos ficámos maravilhados, ficamos tão felizes em saber o impacto e a diferença que este conteúdo faz nas pessoas e também esta transformação total, não só de cura, mas transformação de vida, não é? Um processo completo e que bom, isto também é uma motivação para todos que aqui estão, para quem está a passar uma fase menos fácil e que às vezes acredita que não conseguem sair do buraco e existe sempre uma forma e sempre para cima. Quando se está em baixo, só há a subir e que fantástico, a transformação tem sido incrível. O que normalmente te focas mais é no processo das constelações. Então, hoje queria que explicasse aqui onde é que se funde as constelações com o trabalho do Dr. Joe Dispenza, onde é que pode existir aquela ponte de conectar, como é que podemos fundir os dois para ajudar neste processo de cura e de melhoria e desenvolvimento pessoal. Na verdade, Paty, o que eu tenho percebido é porque eu sou apaixonado pelo Dr. Joe Dispenza, você sabe disso. Mas o que eu tenho percebido é que os dois movimentos, eles não se separam. Uhum. Eles são conectados, porque a constelação é uma ferramenta poderosa para a gente poder identificar emaranhados. Por exemplo, se lá atrás existiu algum padrão de repetição no seu sistema familiar, onde as mulheres se sentiram feridas em torno disso, elas criaram uma camada de força, uma rigidez. Então, elas se bloqueiam para o amor. Aí as gerações seguintes, elas vão continuar se fechando, vão ter sempre a sensação de falta, de vazio. E aí, em vez delas seguirem, continuarem o fluxo do amor, que é sempre como um rio, para frente, elas voltam para trás. Porque elas têm essa necessidade que a mãe não recebeu, então elas tiram a energia do futuro, a energia da sua melhor versão para colocar lá atrás. Ou então, por exemplo, se houve a existência de um aborto, que é aquela falta, aquele vazio, a gente desconsidera a existência desse ser que veio à vida ou que não veio à vida, né? Que às vezes pode ter sido espontâneo, às vezes ninguém sabe. Só que aquele vazio, ele é sentido por todo o sistema, ele é sentido pelas outras pessoas, pelos filhos. Eu, no meu caso, o que eu percebo por meio da doença câncer? Ainda mais na região da tireoide, que é a região da fala, onde a gente se expressa, foi porque eu trazia toda aquela rejeição para dentro. Porque lá atrás, a minha alma sabia que um irmão não pôde vir ao mundo. Então, eu atraía relacionamentos abusivos, não prosperava em projetos, fracassava em relacionamentos. E tudo isso era uma forma de honrar aquele que não veio. Mas quando você compreende, percebe que aquele vazio agora pode ser preenchido com amor, com essa inclusão a esse irmão, a vida volta a ganhar sentido. E é a partir daí, olha só como é o belo, é a conexão entre constelação, neurociência, Dr. Joe Dispenza, neuroplasticidade, porque o seu cérebro passa a vivenciar aquilo que você deseja ser. Você rompe os padrões do passado.
Porque agora você sabe que pode ser digno, pode respeitar as histórias dos seus ancestrais, porque eles vivem em você. Então você se permite fazer diferente. Você sabe que você também tem o seu lugar aqui, que algum dia nós todos vamos voltar para esse grande campo, então a gente aproveita. E é a partir daí que a gente deixa de viver os velhos padrões cerebrais, as velhas crenças, para que a gente consiga viver essa melhor versão, que é justamente hoje o tema dessa live. Porque é o que eu vivo hoje. Eu preciso mostrar para as pessoas a melhor versão, porque ela traz aquela versão abandonada. E eu tenho uma coisa importante, a gente não pode focar naquilo que nós fomos, né? Naquilo que nos adoeceu. Hoje eu trago como uma forma de inspirar, mas não de viver aquela memória. É algo que o Dr. Joe Dispenza fala belamente, que é sobre você deixar que aquela emoção perca, aquele fato perca a emoção para que ele se torne sabedoria. Então são vários pontos de conexão que assim, você identifica os emaranhados e agora você precisa fazer algo com isso. Para onde você vai? Essa é a grande chave. Acho que muitas pessoas ficam por aí, começam a procurar dentro, a ir dentro e agora descobri esses padrões todos do meu passado, o que estes bloqueios, e depois ficam muito presos aí, não conseguem sair destes padrões. E aqui é que entra também este processo. E como é que é necessário uma pessoa que não tenha feito constelações anteriormente, mas que saiba o que quer, os objetivos, é suficiente saber o que querer e começar a fazer os processos de meditação, o processo de manifestação, de cocriação, ou voltamos sempre a padrões de repetição se não fazemos esse trabalho interno? É aí que é uma grande chave também, porque o que a gente volta na constelação? Ela funciona como uma lupa da consciência, para que você se torne consciente dessas dinâmicas. Porque a partir daí, se você cai, você sabe que você pode levantar. Agora, tudo bem, não sei constelação, não acredito nisso, lá, 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 lá. Então, o que acontece? Você precisa se fortalecer nos seus sonhos, porque isso se baseia em apenas uma palavra, apenas uma frase, que é pedires, crendo, recebereis. E quando o Dr. Joe Dispenza fala, onde você coloca a sua atenção, para lá vai a sua energia, é porque se você direciona a sua energia para aquele lugar que você quer ir, para onde você quer se tornar, para quem você quer se tornar, naturalmente esse é o melhor lugar do que você pode ir, do que você estar nesse ambiente, né, num relacionamento. Porque, Paty, hoje o que eu queria falar para as pessoas é porque a gente tem uma grande dificuldade de romper o visível. Porque o que a gente vê se torna a nossa realidade. Quando a nossa realidade ela começa dentro do coração. E isso, quem me possibilitou enxergar foi a Yudi. Por meio de todos os conhecimentos. Greg Braden, Bruce Lipton, Dr. Joe Dispenza, Alberto Villot, todos esses grandes mestres, eles compartilham. É como se fosse... Cada um traz algo de bom. E é por isso que eu... Os pontos. Sim, aí o que eu falo? Nesse lugar de despertar da consciência, não existe competição. Todos pertencem, todos fazem parte. E eu acho que é o grande lugar que nós vamos chegar. Um lugar de despertar da consciência. Porque quando um caminha para lá, em vez dele trazer a força, ele inspira. Que é hoje, o que eu percebo é isso. Os conhecimentos que eu tenho como Vitor, eles já existem há anos, milênios. Bert Hellinger também, Dr. Joe Dispenza. O que a gente consegue fazer é com que esses conhecimentos se tornem vivos por meio de nós. Essa é a grande chave, sabe? Eu sou apaixonado, porque quando você se torna isso, você vê que as pessoas vêm porque elas gostam não do que o Vitor está trazendo, mas pelo que o Vitor é, pelo que o Vitor se tornou. Então a gente passa a criar essa conexão, né? E isso é muito bacana. E quanto mais pessoas passam por esse processo, é tipo uma chama que vai pegando nos outros e vai espalhando isso. E quanto mais pessoas passarem por esse processo, quanto mais pessoas se curarem e trabalharem em si próprias e estarem felizes, todos vamos viver muito melhor, porque normalmente pessoas que estão felizes com a sua vida não estão preocupados em falar mal dos outros, não estão preocupados com a vida dos outros e temos todos um mundo muito melhor e muito mais feliz. Mas existe muito conhecimento e eu acho que também uma diferença enorme que contigo é que aprendeste e meteste tudo em prática. O que acontece muitas vezes é as pessoas ficam muito na parte da teoria e depois falta a prática. E
não resta só, como até o Dr. Joe Dispenza fala sobre isso, não está na altura só do saber, está na altura do saber como. E o saber como, mas depois realmente aplicar. Porque, como disseste, temos muita informação de todos os professores, Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, mas estar só a acumular esse conhecimento e depois não fazer nada com ele, fica tudo no mesmo, não adianta, isso não vai mudar a nossa vida. Então é importante meter isto tudo em prática assim como fizeste. Como é que foi esse processo para ti? Como é que começaste a implementar? Nossa, eu até me arrepio quando você fala isso, porque eu vejo, eu não consigo colocar em prática, por onde começar a prática, né? É tão lindo as pessoas perguntarem isso, porque elas já sabem o caminho. Só que para mim, Paty, quando eu estava lá naquela na cama de hospital, em meio ao câncer, vivendo tudo aquilo, meu padrasto faleceu no meio da pandemia, a loja da minha mãe fechou, eu tinha saído do escritório, e aí? A grande pergunta é, qual era a minha opção? Uhum. Eu não tinha opção. A grande maioria das pessoas, 95% das pessoas, sabe por que elas não mudam? Porque elas têm opção. Então elas preferem, elas optam pela zona de conforto. Elas renunciam à melhor versão. Só que você sempre paga um preço, você sempre está fazendo escolhas. Você é o feedback atual das suas escolhas. Então, se você não consegue colocar em prática, não é porque o conhecimento ele é difícil, não é porque isso vai muito além de quem você é, porque você tem opções. É apenas isso. Quando eu estava lá, eu percebi que eu não tinha mais opção. Ou eu me apaixonava pela minha melhor versão, pelo meu processo. Eu nem sabia que eu ia me tornar constelador familiar, porque a constelação familiar ela não é um método. A gente precisa deixar isso claro, é uma filosofia de vida. Porque se eu deixo de ser constelador aqui, começo a xingar meus pais, começo a brigar com as pessoas, eu ainda sou constelador? Não. A grande questão é essa. Você se apaixonar pelo seu processo. E se você só se apaixona pelo seu processo, se você sabe quem você quer se tornar. E quando você sabe quem você quer se tornar, você não negocia. Você não negocia com aquela batatinha, você não negocia com seus familiares, você não negocia com seu namorado, você não negocia nem com sua profissão, porque você sabe onde quer chegar. E o grande ponto é que as pessoas não sabem onde querem chegar. E é preciso realmente, eu sei que é um pouco doloroso, eu realmente chego chacoalhando, porque senão a pessoa ela vai se manter em opções, quando na verdade ela só não quer enxergar o visível, que está de frente dos olhos dela. Só que, e é por isso que quando a gente une constelação com neurociência, a gente percebe que a gente não é programado para ter o mesmo cérebro para o resto da vida. A gente pode mudar. Isso a neuroplasticidade diz. E aí o que eu acho incrível nesse conhecimento que o Dr. Joe Dispenza fala? Quando você consegue acessar esse nível de integração dentro do seu cérebro, daquilo que você almeja, com gratidão, você consegue interligar todas essas partes aqui dentro. Então deixa de ser algo místico. Porque o que ele faz brilhantemente é desmistificar o místico e tornar científico. Porque isso deixa de ser uma falácia. Que há 4.000 anos diziam isso. Não, é comprovado. Olha só a imagem do seu cérebro, como você chegou aqui, como você sai desse processo. E é por isso que esse curso que vocês estão promovendo, Reprograma o Seu Destino, Reprograma o Seu Destino, é um dos cursos mais completos que eu já estudei em toda a minha vida. Eu sei que tem pessoas que pagam 50 mil, 60 mil, valores absurdos para ter uma mentoria, mas o que vocês oferecem com a praticidade, Brasil, Portugal, algo que fica muito além da nossa realidade, de forma tão acessível, é que a gente percebe que esses conhecimentos eles já não são para ficar distante de nós. Esses conhecimentos estão a serviço de todos, da humanidade, né? De despertar. Sem dúvida, essa diferença que o Dr. Joe Dispenza, também como o Dr. Bruce Lipton e o Greg Braden trazem, é apresentar esses factos, é trazer a ciência, é trazer factos comprovados para, como falaste muito bem, desmistificar, porque há certas coisas que as pessoas já sabiam de um fórum e que já vêm sido falados há muitos anos do seu instinto, já se sabe, e muitos professores já vêm a falar disso ao longo de muitos anos, mas ao apresentar a ciência, cada vez vai aproximando mais pessoas e abrindo mais mentes de pessoas, ok, tem
têm uma certa resistência a aprender este tipo de conhecimentos se não lhes for apresentado de facto científico. E é isso que o Dr. Joe faz de uma maneira maravilhosa, assim como falaste da neuroplasticidade, ele mostra e apresenta factos, ele apresenta mesmo scans ao cérebro e não há forma das pessoas não acreditarem quando está tudo ali, quando está ali os processos todos de transformação apresentados de uma forma muito, muito clara. E é maravilhoso. Como estavas a falar antes também do facto das pessoas não ter tido opção, e as pessoas têm outra opção, e quando têm outra opção têm menos resistência a mudar, têm menos resistência à mudança. Agora, o que é mais difícil é que as pessoas estão muito sempre na zona de conforto e medo do desconhecido. E como estavas no teu lugar, era já estavas no lugar do pior, mas há pessoas que às vezes estão num lugar que, por muito mau que seja, ainda não é assim não é tão difícil. Apesar, podem estar às vezes a ter uma relação abusiva, podem estar às vezes até infelizes, mas essa infelicidade continua-lhes a ser a zona de conforto. Como é que se consegue atravessar e ter esperança e atravessar o rio, como fala o Dr. Joe Dispenza? O que é que aconselhas? Esse ponto é muito importante, Paty, porque o que eu vou falar para você é preciso ser... É muita humildade em saber que a minha dor não é melhor do que a dor de ninguém. Porque chega um ponto que a gente acha que estar em um relacionamento abusivo é normal, estar em um trabalho que a gente não gosta é normal, estar em um ambiente que nos adoece é normal. Mas por que isso? Porque nós fomos condicionados mentalmente a aceitar essas escolhas. Por mais que a gente saiba, um leve nível de consciência que aquilo não é bom. Mas o que acontece? E aí a gente entra de novo no Dr. Joe Dispenza. Eu gosto de citar ele como referência. Porque nós acostumamos o nosso corpo a ser aquilo que a gente pensa. Então, se você condiciona o seu corpo, o nível mental, a ele aceitar esses comandos, ele se torna aquilo que você almeja. Então, muitas vezes, você fica num relacionamento abusivo, você caminha por uma doença, porque o seu nível mental direciona o seu corpo para lá. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa mudar o nível da mente. Porque quando... Isso, pessoal, a minha cabeça ela é cheia de combinatividades, entende? Eu nunca estou fechado com conhecimento. Então, eu uno... Olha, tudo que eu vou falar aqui para vocês não tem nada de religioso, mas, ao mesmo tempo, é muito espiritual. Porque existe uma frase que diz também: conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa, Paty? De onde ela vem? O que come para chegar a essa verdade? O grande acesso que a gente consegue perceber é que essa verdade é a consciência de ser, consciência de quem você é. Porque quanto mais consciente de si, você vai deixar de ser afetado pelas mudanças do mundo. E você passa a ser aquela mudança que você deseja ver no mundo. Porque o que acontece? Só existem duas polaridades. Isso é um fato. Ou você é saudável, ou você não é saudável. Ou você diz, eu sou saudável, e acredita nisso, ou você diz, eu sou saudável. E o seu corpo, ele não entende isso. Por isso que quando a mente direciona junto com uma emoção forte, né, o nosso estado, por exemplo, eu sou saudável. O corpo, ele precisa caminhar para lá. Só que a gente precisa acostumar o nosso corpo até chegar lá. Porque nós somos, quimicamente, nós somos, como eu posso falar, adictos das nossas emoções. Nós nos tornamos, eu vou ter que falar, drogados por uma emoção de raiva, por uma emoção de dor, por uma emoção de fracasso, porque nós nos acostumamos a ficar nesse lugar. E muitas vezes nós permanecemos nesse lugar, o que a constelação nos mostra? Por amor a algum ancestral que fracassou lá atrás. Por amor, por exemplo, um amor a uma mãe que não conseguiu ter um relacionamento saudável com o pai, ou um pai que traiu, aí você encontra uma pessoa que também te trai, ou então você se torna essa pessoa que trai. Porque o que acontece? A nossa capacidade de chegar aonde nós estamos hoje depende muito da nossa fase infantil. Do 0 aos 6 anos, as nossas ondas cerebrais elas são muito brandas. Então é como se a criança estivesse dormindo, só que com os olhos acordados, até os 6 anos de idade. Aí o que acontece? Você cresce vendo seus pais brigarem,
Você cresce vendo um pai uma família onde só pode pedir dinheiro para o pai, porque é o pai que tem, a mãe não tem. Aí o que acontece? As pessoas vão se baseando nessas crenças para basear o seu nível mental. E é por isso que a verdade muda o seu cérebro, a consciência muda o seu cérebro. Então, quando você passa a pegar esses conhecimentos, interligar, fazer um negócio aqui acontecer, e aí que vem a meditação, se você quiser a gente pode falar sobre isso, é que você passa a sair desse estado, porque ele não é fácil. Eu sei que a gente vê muita gente falando de prazo, 21 dias, não sei quantos dias. A questão é você se manter nesse estado, até que o seu corpo se acostume a aceitar essas verdades. Por isso, quando você vai para a academia, o primeiro dia você começa motivado, feliz, aí no segundo dia você já está todo dolorido. Aí eu vou de novo. Só que no terceiro dia você já não está mais com aquela motivação. Aí você vai desistindo do processo. Sabe por quê? Porque você negociou a sua melhor versão. Você não condicionou aquilo como um caminho que é inegociável para que você chegue lá. E é isso que acontece. Porque quando você determina o seu foco, o seu objetivo, o seu corpo, ele vai mudar a química e o seu cérebro também, por meio das ligações sinápticas. Olha, pô, isso é muito incrível, porque a gente não é condicionado a ser a mesma pessoa. Sem dúvida. Por exemplo, quando estavas a falar da academia, o ginásio, que a gente fala ginásio aqui em Portugal, se uma pessoa vai durante 3 meses, depende do nível de fitness que alguém já tem, mas normalmente não vê resultados nenhum durante os primeiros 3 meses. Claro que se for perca de gordura pode ser um pouco mais rápido, mas vamos assumir que alguém quer ganhar massa muscular, quer ganhar mais músculo. Não vai na academia durante 2 semanas e vê resultados. A mesma coisa também se aplica ao processo de transformação mental e de meditação. Não podemos fazer durante uma semana, tentar manifestar algo, tentar ter uma mudança de vida e agora onde está? Não está aqui, não funcionou, eu desisto, não vale a pena. Se fizer o mesmo processo também com o seu corpo, também, se desistir, também não vai haver resultado. Tem tudo a ver com consistência, tem tudo a ver com continuar o processo e acreditar que se continuar, que vai conseguir. Sim. E tem uma coisa muito importante que você não falou, mas disse, mesmo sem dizer, que é o não visível, o poder do não visível. Porque o que acontece? Como nós só acreditamos na realidade que a gente vê, a gente ignora o grande campo de possibilidades, mas elas existem. A saúde que você quer manifestar, o corpo bonito que você quer se tornar, a pessoa próspera, rica que você quer ser. Então, o que acontece? Essas possibilidades, elas existem. Só que quando você começa a acreditar no nível do não visível, você passa a influenciar essa nova versão. E aí vem aquilo que a gente já sai um pouco das possibilidades que só existem nesse mundo, que são as sincronicidades. Não é? Eu falo isso com tranquilidade, por saber que a gente se conectou. Porque nós estamos envolvidos. Você mergulha com o seu coração. É inevitável falar que você assume a Unity no seu dia a dia. Você vive a Unity, fala com milhares de pessoas, responde grupos. Então, essa sua melhor versão passa a ser quem você decidiu ser. E isso é muito bonito, Paty, porque você passa a viver o seu coração. E é por meio do seu coração que você influencia as pessoas. É por meio do seu coração que você muda. Eu falei muito da mente aqui porque a gente está falando mais sobre despertar a sua melhor versão e envolve muito desse processo mental. Mas é o nosso coração, o órgão mais sábio do nosso corpo. Sem dúvida. É o nosso... Exato. E é o nosso coração, como a gente bem sabe, que quando ele emana sentimentos de gratidão, ele leva para o cérebro mais de 1.300. Fala para o cérebro, olha, tá tudo bem. Tá tranquilo. Pode relaxar. E você não consegue criar uma nova realidade quando você está vivendo estados de luta e fuga, quando você vive no medo, na separação, na frustração. Você consegue abrir o seu coração quando você traz essa realidade para dentro dele. E aí é outra chave para as pessoas que querem mudar. Porque você vai precisar ser muito maior que o seu ambiente. Maior que aquilo que você vê com seus olhos. Para que a realidade no seu coração ganhe força. E aí o seu cérebro, ele vai precisar aceitar isso.
E aí o que acontece? O seu campo eletromagnético ele passa a ganhar força. Você deixa de ser uma pessoa fragmentada, porque o que os médicos veem hoje é pegar papel e olhar, olha, você está saudável, hein? O papel está dizendo que você está saudável. Mas a grande verdade é que eles não conseguem ver se essa pessoa é saudável, porque muitas vezes a doença vem pelo nível energético. Ou seja, se você é aquela pessoa que guarda, assim como eu, você fragiliza, guardava, que guardava as coisas aqui, naturalmente o seu campo nessa região ele vai perdendo força. Aí o seu corpo ele precisa trabalhar de uma forma a encontrar equilíbrio. Só que da mesma forma que ele tenta encontrar equilíbrio, ele gera um desequilíbrio nas outras áreas. E aí você vai perdendo força nessa região, vai perdendo força no coração, e aí o seu campo vai diminuindo. Por isso que quando a gente trata desse aspecto do não visível, ele é tão importante. Porque é acessar esse coração. Inclusive, eu posso falar para a gente, inclusive, não sei se vai dar tempo hoje, de a gente fazer um breve exercício bem próximo daquela meditação que eu fiz, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Porque hoje, Paty, o que eu faço é acessar o meu coração. Porque a minha vida não é um mar de rosas, não cai, não vejo nuvens em forma de algodão doce. A vida ela tem suas peculiaridades. A grande capacidade minha é de ser observador dessas dificuldades. Porque eu trago o meu colorido. E é esse colorido que vai me mover. Inclusive, eu lembrei daquela frase que eu disse, né, que lá no nosso Flow Summit, que é a vida não é sobre a idade que você tem. A vida é sobre como você cuida da sua criança na idade que você tem. É a partir daí que tudo muda. Sem dúvida. Eu acho que já falei isso aqui noutros lives, mas eu durante muitos anos eu vivi em Londres e tive um cliente. Eu trabalhei como personal trainer durante muitos anos lá. E um cliente que vai ficar sempre no meu coração, ele, o senhor, comecei a treinar ele com 90 anos. Depois eu vim-me embora, na altura, portanto, vim para Portugal, ele tinha 92 anos. Ele era uma pessoa jovem no coração. Ele ia na academia, no ginásio, para entender quem está aqui em Portugal. Ele ia almoçar com amigos. Ele ia ao teatro. Ele fazia sempre, todos os dias, sair de casa. Tinha uma alergia, uma aura sobre ele fantástica. Enquanto há pessoas, às vezes, com 20, 30 anos, que são velhos de alma. Então, não tem a ver com a idade, tem a ver com uma pessoa também se sente. E isso é muito importante. É sobre lidar com essa criança. E tem um aspecto também que é sobre... Eu sempre falo isso para os alunos da mentoria de constelação, também nas lives, que se a nossa criança se sente abandonada, ela passa a buscar outro adulto. Uhum. Porque ela não confia mais no seu adulto, ela precisa de um adulto externo, um adulto do esposo, um adulto de um médico, um adulto de um psicólogo. E aí você vai criando muletas, bengalas do seu apoio. Eu vejo pessoas, Paty, que estão há 30 anos em um trabalho terapêutico, mas não é porque elas não têm mais força para seguir a vida. É porque elas simplesmente têm medo de abandonar aquele suporte que acompanha durante tanto tempo. Mas o que acontece? No fundo, você tira aquela transferência daquela pessoa e você coloca uma transferência naquela pessoa e ela passa a ser aquele pai e mãe que você não teve. Aquele pai e mãe que você coloca suas expectativas, seus sonhos. Então, aí acaba que você busca esse pai e mãe em pessoas. E é por isso que a gente se frustra. A gente só se frustra porque a gente coloca aquele vazio em pessoas. E cada vez que isso acontece, você se afasta mais uma vez da sua melhor versão. Porque a sua melhor versão, ela não pode viver em separação, em medo, em dor. Ela precisa viver o melhor que você tem. O melhor que você tem é viver em gratidão. A gratidão, ela une em vez de separar. Então, eu tenho que ler aqui um comentário. Verónica, muito obrigada pela partilha aqui. Portanto, eu sei que tem já aqui muitos comentários, mas chamou-me, ainda não consegui ler todos, mas chamou-me a atenção o comentário aqui da Verónica, que está a dizer que maravilha, sou médica em Niterói, e um paciente que atendeu hoje falou da minha energia, disse que era linda e me falou de vocês, e agora estou assistindo a esta live. Bem-vinda, que bom ter aqui uma médica, é tão importante que mais médicos, mais pessoas que partilhem desta energia e que acreditem nisto, porque acho que faz toda a diferença quando se os médicos também
tiverem, passarem essa mensagem de esperança e de cura para as pessoas, faz toda a diferença. Muito obrigada. Ali, mandar um beijo para ela, que também fala belamente sobre corpo, mente e alma, trazendo tudo por meio da alimentação mais saudável. Porque hoje, Paty, a gente não pode deixar de falar de corpo, mente e alma. Está tudo integrado. E isso não é uma visão mais superficial, uma visão, digamos, esqueci a palavra, aquela utópica, né? Não é uma visão utópica, isso simplesmente é. O meu grande poder hoje não é ter esse conhecimento, é acessar isso no momento presente, sabe? Eu acho isso fantástico, porque em instantes você consegue mudar toda a energia do seu corpo. Quando você... É o que eu faço, o exercício que eu faço. Tá caindo o mundo. Eu paro, sento, coloco a mão no coração e passo a pensar naquilo que eu desejo ser. Passo a vibrar nos meus sonhos. E aí o meu corpo sai daquela raiva, sai daquela frustração para caminhar para esse outro Vitor. Um Vitor mais tranquilo, um Vitor mais calmo, que vai ter sabedoria para decidir. E é a partir daí que a gente consegue criar a nossa realidade. Porque se você fica baseando porque alguém bateu no seu carro, ou se você está frustrado com seus pais, você traz isso para dentro. E o seu corpo, é o veículo de consciência, né? É o veículo que você tem para viver essa vida. E essa vida, ela vai ter pessoas que estão despertando, pessoas que estão desacordadas, pessoas que têm o véu, pessoas que não estão nem aí para isso, porque é muito comum. Os nossos pais, os meus pais, por exemplo, eles não entendem nada do que eu estou falando. E tá tudo bem. Está tudo bem para eles. O que importa é que eu esteja feliz, que eu realmente esteja trazendo não resultados materiais, porque os nossos pais, eles são baseados no materialismo, né? Nós estamos tendo pela primeira vez essa possibilidade de sair desse viés cartesiano da separação de status, de bens, para que a gente possa acreditar naquilo que nos move. E é essa verdade que conecta as pessoas. É isso que conecta. E quanto mais conectado com pessoas, mais abundância, mais próspero você vai ser. Porque essa conexão, ela acontece dentro do nosso cérebro. Eu acho que... O que acontece? Não, não sei dizer... Não, que eu queria... pessoas que estão a abandonar carreiras, que estão a ouvir mais o seu próprio coração e a tomar ação do que só seguir tantas pressões sociais, pressões familiares, e cada vez mais começam a ouvir o seu coração e fazer algo sobre isso. E é fantástico. Mais do que nunca. Sim. Por que eu falo isso? Porque o nosso cérebro, dentro dele, existe um neurônio. E esse neurônio, para que ele consiga ser forte, para que ele consiga sobreviver, ele precisa encontrar outro neurônio. E é o encontro desses neurônios que fortalece uma sinapse, que é o encontro deles. E é a partir daí que a gente cria essa consistência. Então, dentro de nós, a gente não sobrevive se a gente for solitário. Por isso, quanto mais você dá, quanto mais você oferece para o mundo dos seus saberes, mais chega até você. Antigamente, eu lembro que as pessoas tinham medo de falar de PNL, programação neurolinguística, essas coisas assim, porque senão você ia ter muito conhecimento e as pessoas iam saber o que você está usando, e aí pronto. Aí você ia perder aquele lugar, aquele status. Hoje, Paty, as pessoas que mais ganham são aquelas que mais dão. Sem dúvida. Isso, né? E o que é isso? Uma pessoa que consegue acessar essa verdade dentro dela, ela não está nem aí para o que os outros estão dizendo, ela simplesmente acredita e vai, e segue esse caminho. E é por isso que eu acho tão incrível você se mover nessa verdade, trazer a Unity, né, como não só o seu trabalho, mas a sua forma de ver a vida, e nos inspirar cada vez mais com palestrantes, com cursos, com cada coisa que realmente agrega. E na minha vida agregou muito. É isso que aconteceu. Fez sentido. Faz toda a diferença saber que realmente o que nós fazemos traz resultados na vida das pessoas. E isso faz muito, muito, muito feliz em saber. Vitor, nós temos sempre pessoas que nos enviam comentários. Aliás, hoje, portanto, houve uma pessoa que enviou vários comentários através do Telegram a dizer que está com tristeza profunda e que se isto lhe pode ajudar a sair de onde está para ela.
Claro que recomendamos sempre a pessoa consultar, portanto, o profissional de saúde e também ter assistência médica, mas queremos sempre também dar alguma esperança às pessoas e sim, para uma pessoa que esteja mesmo assim em baixo, qual é o primeiro passo que irias recomendar pela tua experiência? O que é que quando a pessoa acha que tudo está não tem mais na sua vida? Para uns passinhos de onde possa começar. É muito interessante essa pergunta. Eu nunca tinha pensado nela, porque realmente tem muitas pessoas que nos encontram, nos procuram nesse caminho. E até mesmo a constelação, ela não é uma forma de ajuda para as pessoas que veem a constelação como a única saída, porque é um processo que você precisa de energia. Por isso, Paty, eu sempre indico realmente que as pessoas busquem um primeiro momento um médico, né? Busquem realmente a ajuda de um profissional que consiga te dar, auxiliar naquele primeiro momento os químicos que o cérebro precisa. Isso é inegável, tá? Eu seria muito imprudente falar que a constelação é a chave de tudo. Claro. Mas o que acontece? Mesmo, agora a grande... Desculpa interromper. Mesmo tudo o que nós temos também é muito importante, mas às vezes a pessoa está num ponto em que precisa de alguém lá pessoalmente a dar-nos aquele apoio. Então é importante ter isso em consideração também. Agora um grande ponto que eu falaria é porque quando você está numa tristeza profunda, ela te aproxima mais da vida ou da morte? O que você pensa? Quando está da morte, claro. Por que a vida deixou de fazer sentido para você? Onde foi que a vida parou de fazer sentido? E o que fazer para resgatar a sua criança desse trauma do passado? Quem pode fazer isso? Quando você perceber, eu até me arrepio em falar isso, porque quando você percebe que você é a única pessoa capaz de resgatar essa criança do trauma do passado, é que você se permite a ver a vida sob uma nova ótica. Porque essa criança, ela sempre vai depender de você e nunca dos outros. E você faz diferente por amor a ela. Você segue por um novo caminho por amor a essa criança. Porque por mais que você tenha sido abusado, porque por mais que você tenha vivido o pior na sua vida, o abuso é uma das situações piores, porque ele tira a sua dignidade. As pessoas vivem isso. Por mais que você tenha perdido um familiar muito próximo, é por amor a essa criança que você pensa em fazer diferente. Porque pensa, Paty, quando você chega lá em um lugar que você almeja saudável, com amor pela vida, com um trabalho que você deseja, com dinheiro, o que vai fazer sentido é a sua criança dentro. Não é os seus pais, porque os seus pais também têm a criança deles. Claro. Então, quando você percebe que essa criança existe dentro de você, é que você se permite fazer diferente e não desistir. Porque ela depende de você. E ela depende muito. E sem você, ela também desiste. Então, realmente, eu falo isso, eu até me emociono, porque eu também já cheguei nesse lugar. Então, a gente precisa acreditar nessa criança. Porque ela está aqui. Começar por fazer esse trabalho interno da criança interior é um processo fantástico. É uma coisa também que fizemos há algum tempo atrás para quem seguiu o desafio da Louise Hay, que ela fala muito sobre a criança interior e foi absolutamente maravilhoso. E acho que é excelente, é um lugar fantástico para se começar a ir dentro, começar a curar essa criança e dar-lhe a mão e a trazer e dar-lhe o apoio que talvez não tenha tido no passado. Então, muito, muito obrigada por essa partilha e vou partilhar este live com a pessoa que nos fez o comentário hoje. Mas claro, é sempre importante referir que quem está mesmo em depressão, que procure também sempre algum aconselhamento médico, porque é para isso também. Queremos fazer um tratamento holístico em que ajudar as pessoas na mudança, na melhoria, mas também tudo funciona em conjunto e isto também não nega, às vezes, a necessidade de consultar com profissionais de saúde. Vítor, até agora... Deixa eu só complementar, Paty, porque é importante falar. Alguém falou aqui que muitas vezes essa dor do não visível, ela não é vista pelos médicos, que buscam apenas tratar a doença.
tratar a doença. Eles não tratam o doente. Exato. E quando você olha para o doente, passa a perceber que ele tem uma história familiar, que ele tem um pai e uma mãe, que ele tem uma ancestralidade, que ele é influenciado pela essa ancestralidade, até mesmo coisas que ele sequer sabe, é que a gente chega a essa nova medicina. A nova medicina é aquela que é integrativa, aquela que percebe não só a doença, mas como o doente, e ajuda não só o doente, mas como todo um sistema. Isso aqui é tipo espetacular, porque deixa de ser individualizado, entende? Então, assim, que mais pessoas possam beber desses conhecimentos, né, que a gente fala aqui. E é por isso que eu falo, constelação familiar, Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, Alberto Villoldo, Greg Braden, todos os grandes mestres estão todos conectados, porque é o que faz sentido. E não é o conceito, e sim aquilo que faz sentido. Nem chegam só a tratar a doença, tratam o sintoma, ou tapar o sintoma. E é importante depois fazer também o processo interno e de ver o que é que pode estar a gerar aquilo a nível emocional também. Então, por isso este processo é muito, muito importante. Vítor, tem sido absolutamente fantástico. Disseste que ias partilhar comigo um exercício. Não sei se queres partilhar já um exercício connosco ou queres expandir um pouquinho mais sobre este processo de mudança, como é que as pessoas podem despertar esta sua melhor versão. Iremos ter outro live também para a próxima semana, então espero que consigam se juntar a nós. Vamos continuar esta conversa porque temos muito que falar ainda. Paty, eu acho que a gente pode fazer o seguinte, já que a gente vai anunciar para vocês uma nova live. Eu acho que a gente pode fazer a continuação com todos que nos acompanharem, respeito a vocês, para que a gente possa seguir juntos o exercício na próxima live. Até como uma forma de instigá-los, porque é um exercício muito profundo e eu preciso que as pessoas estejam abertas e não sejam surpresas. Mas, é claro, daria certo. Mas eu acho que se a gente puder continuar e trazer esse exercício na próxima live que a gente vai fazer, eu acho que as pessoas vão se conectar. Porque quem está aqui já sentiu um gostinho do que vai vir, porque realmente, se vocês querem acessar agora, eu falei muito conhecimento, falei muita coisa, vivência, histórias, conexões que já aconteceu, mas agora é preciso acessar isso dentro de você. E para você acessar essa força dentro de você, você precisa estar mais disposto ainda, porque o que eu trouxe aqui vai muito para cá. Agora, o exercício que a gente vai fazer, ele vai acessar o seu coração. E é quando você acessa o seu coração que a sua realidade mais importante passa a ser movida por ele. Então, é o meu convite já até para as pessoas virem com a gente, porque é uma continuação, tá? É uma continuação para aquele que está disposto, para aquele que está determinado com a sua melhor versão, que é o grande objetivo dessa live de hoje, né? Exato. Sobre a sua melhor versão. E todas as pessoas que estão aqui, por favor, juntem-se a nós na próxima live, porque vai ser fantástico e vai ser muito bom mesmo estarem ao vivo, não só assistirem a gravação, porque, pronto, eu acredito que o tempo não é linear e acredito mesmo que assistam à gravação, portanto o efeito pode ser muito semelhante, mas esta energia de estarmos aqui todos juntos vai ser muito bom. Então se conseguirem estar connosco ao vivo e depois a gente confirma a hora, mas em princípio o Vítor, a gente tinha falado talvez na terça-feira da próxima semana, de uma semana, mas a gente irá confirmar com certeza a próxima live. Vítor, não sei se entretanto queres deixar aqui mais algo adicional para quem está aqui agora, ou se deixamos e continuamos aqui para a próxima. Então, o que eu hoje queria convidar vocês é realmente a participarem das aulas gratuitas que estão tendo do Dr. Joe Dispenza. Só esse conhecimento, ele realmente vai já te ajudar a trazer um pouco de consciência, porque muitas vezes você está inerte, você está ali vivendo a dor e está achando que é normal. E são essas pequenas coisas, são esses conhecimentos gratuitos aí que eles já dão um pequeno estalo. Isso já é muito importante. Então, acessem os conteúdos que a Yuri está trazendo para vocês sobre o Reprograma o Seu Destino, né? Que agora está no segundo encontro, Paty? A segunda aula? Na segunda aula, sim. Serão então, assim, estamos anunciado 4 aulas, mas aqui nos lives dá sempre a informação adicional. Depois iremos também ter um vídeo bónus e iremos também ter outro dia bónus com uma meditação. Então ainda temos uns quantos dias pela frente, até ao final da semana, ainda temos muitos dias de conteúdo que irão receber. Então fiquem atentos aos vossos. Quem ainda não se inscreveu
inscreveu, ainda se podem inscrever. Portanto, podem clicar no link na nossa bio e é completamente gratuito e podem ainda assistir todas as aulas, portanto, as de ontem e as de hoje, portanto, ainda só estamos no segundo dia, de qualquer forma. E podem assistir tudo até domingo. De qualquer forma, mesmo não consigam assistir já hoje, até domingo vai estar tudo ainda aberto gratuitamente. Então ainda vão a tempo de se inscrever e também ainda vão a tempo de partilhar. Continuem a partilhar porque é muito importante que mais pessoas ganhem acesso a este conhecimento. E aproveitem, pessoal, porque eu comecei assim também. Eu comecei... foi o que eu falei para vocês ao longo da live. Eu comecei a me conectar com as sincronicidades. Eu vi lá no Facebook a Unity. Aí eu fiz o primeiro curso que veio com Cura-te, Poder da Tua Mente. Depois eu fiz o do Bruce Lipton. Depois eu fiz o outro Dr. Joe Dispenza Fórmula. Depois eu fiz também o Programa Teu Destino. Eu fiz tudo, porque realmente é muito empolgante. Esses saberes, eles realmente são diferentes do que a gente tem acesso no Brasil. A gente bebe direto da fonte, dos melhores, assim... das pessoas que acessaram a sua dor e agora promovem por meio de uma nova ótica, né? Então, assim, aproveitem. Realmente, eu acho que vai agregar muito na vida de vocês. Se vocês quiserem continuar me seguir para ver mais sobre a constelação, quebrar um pouquinho, eu trago sempre com essa visão mais leve, desmistificada de religião, porque não tem nada a ver com religião, tá? É totalmente conectado com a nossa ancestralidade, como a gente enxerga eles por meio do coração. Basicamente isso. De resto... Obrigado, viu, Paty, pela oportunidade. Eu vi aqui sempre... uns comentários de pessoas claro. a falar sobre o teu trabalho. Portanto, eu calculo que podem encontrar toda a informação na tua bio aqui no Insta, certo? E estavam a querer saber também se dás consultas privadas. Já vi também aqui alguns comentários sobre isso e não sei se queres responder. E aonde é que, não sei se é online, se é pessoal, se quiseres, portanto, explicar aqui um bocadinho para quem perguntou. Sim, basicamente eu atendo online, atendo também presencial. A gente atua com bonecos porque os bonecos eles passam a representar aquilo que você tem dentro do seu mundo interno, que é a mente. Então você posiciona, a gente vai buscando o significado dessas interações e a partir daí a gente vai liberando os emaranhamentos por meio das falas de cura. O que são as falas de cura? São naturalmente os decretos, as afirmações, mas elas não podem ser acessadas daqui. Porque, por exemplo, se você fala, eu amo você para sua mãe, mas você sente uma profunda raiva, aquilo não vai mudar nada da sua vida. Então, muitas vezes, você vai precisar falar, eu tive raiva de você, eu tive ódio. Quando eu mais precisei de você, você não estava lá. E é a partir daí, quando a gente acessa essa vulnerabilidade, que a gente pode dar lugar a ela, ao amor. Porque é só o amor que cura, mas não o amor doentio, porque o amor doentio ele adoece e te leva para o fundo do poço, mas sim o amor saudável. E é esse que a gente está falando aqui, o amor que une, o amor que aproxima. E até mesmo para quem quiser se aprofundar nas constelações, a minha mentoria está aberta para se tornar um profissional em constelação. Mas o grande objetivo, Paty, aqui está com você, é promover o sentir desses movimentos, a integração, para que mais e mais pessoas possam caminhar com a gente e chegar nesse lugar de despertar da consciência. Sem dúvida. A tua mentoria, quando é que começa? É agora para breve? Ela começa se não me engano, dia 7 de maio. O que estão abertas até sexta-feira são as pré-inscrições. Para aqueles que me acompanham, eu nem patrocino e faço anúncio, não. É porque realmente as minhas turmas são das pessoas que chegam até mim e que querem se conectar. Porque imagina, ter 18 encontros ao vivo. As aulas são ao vivo. 18 encontros ao vivo. Sendo que você só quer aquilo para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não é assim. A constelação não te permite agir dessa forma. Por isso você vai acessar a dor, você vai chorar, você vai encontrar aquela plenitude de pai e mãe dentro de si para que você possa olhar para essa pessoa que nem olha para você e veja o seu pai e a sua mãe atrás de você. E eu vejo a força deles que te impulsionam para essa vida. Porque se você faz isso hoje, como você faz com essa maestria, é porque dentro de você, você honra eles no amor e não mais na dor. Então é por isso que a gente precisa de pessoas que vivam o processo. Porque viver só o chegar lá, não é assim. Inclusive, o chegar lá, ele não existe. O chegar lá, ele é uma ilusão. Por isso, a sua melhor versão
vai estar vivo enquanto você tiver esse coração vivo. Bom, eu própria vou fazer, já estou para fazer há um tempinho esta mentoria cultura e vou fazer, esta vez é que vai ser. Incrível. Quem estiver interessado também vai visitar a página do Vítor, porque calculo que esteja toda a informação também aqui no Instagram. Eu quero também só responder aqui que perguntaram se é tudo em inglês, portanto o curso da Unity. Não, portanto, o objetivo da Unity é mesmo esse, é trazer este conteúdo de professores internacionais para o português. Nós temos representação da Unity em vários países e é mesmo esse o nosso objetivo, é conseguir trazer e apresentar em vários idiomas, em várias línguas, este conteúdo que as pessoas que não entendem o inglês normalmente não iriam ter o acesso. Então, este curso do Dr. Joe dispensa, portanto, os vídeos principais estão com legendas em português. Temos também, neste curso gratuito, temos também áudios e desta vez estamos a fazer tem áudio em português europeu e áudio em português do Brasil e para ajudar um pouquinho. Portanto, estamos só a fazer uma experiência e ver se vale a pena. Claro que toda a gente se entende de qualquer forma, seja qual for a pronúncia do português. E as meditações estão sempre, portanto, dubladas em áudio. Portanto, tudo que é meditação está sempre em português. Portanto, normalmente vídeos, por vezes, pelo menos legendas têm, no mínimo, mas todo o conteúdo está sempre desde também os workbooks, os manuais de apoio, sempre em português e, portanto, todo o conteúdo está, de todos os nossos cursos, acessível em português. É isso o nosso objetivo. E deixa eu falar para o pessoal, façam a meditação, gente. Façam a meditação, porque é ali que está o ouro, tá? Não é o que o Dr. Joe Dispenza fala, não. Porque lembre que você traz para cá. É na meditação que você acessa o seu coração. Lembre-se sempre. Porque é a partir daí que o seu coração, enviando esses sinais lá para o seu cérebro precisa enviar um estado de relaxamento. Porque lembre-se, você não cria a partir da frustração, do ódio, da raiva. Você só cria a partir da gratidão. E é isso que a gente oferece. Então, ver já aqui também recomendações de pessoas que já fizeram a tua mentoria e que estão muito felizes e gostaram imenso. Vítor, muito obrigada e estou muito feliz que vamos estar de volta outra vez para continuar esta conversa e que já devia esta conversa há muito tempo, que já estamos para ter um live há imenso tempo, já acredito que o último foi há mais de um ano, então que bom que vamos continuar na próxima semana e todos os que aqui estão, juntem-se a nós porque vamos fazer um processo ainda mais intenso, então não deixem de estar connosco presencialmente na próxima semana e nós iremos depois confirmar a data. Mas desde já, muito obrigada a todos que aqui estão e Vítor, muito obrigado, um obrigado especial, gratidão por toda esta partilha e foi fantástico. Muito obrigada. Obrigado, Paty. Obrigado a todos que estiveram presentes, viu? Esse movimento só acontece realmente por aqueles interessados, então por isso que eu trago essa possibilidade da gente fazer esse exercício, para aqueles que realmente querem, porque vai ser muito profundo. Então venham com o coração aberto, venham com a alma aberta, porque nós vamos acessar um campo onde havia dor, onde havia resistência, para que o amor possa vir e naturalmente você possa acessar a sua melhor versão. Então, muito obrigado, Paty, por permitir que eu consiga falar para as pessoas aquilo que tem no meu coração. E nos vemos em breve, viu, gente? Gratidão. Bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, boa tarde, dependendo de onde é que vocês estão. Beijinho, até à próxima. Tchau.